E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí à resolução da prova de matemática 2019 do Colégio Naval, prova amarela. Hoje com a questão número 4, cujo enunciado é o seguinte: observe a figura a seguir. Nela temos dois triângulos equiláteros de lado 2 raiz de 3. Sabe-se que o círculo no interior do primeiro triângulo e o quadrado no interior do segundo triângulo têm as maiores áreas possíveis. É correto afirmar que a razão entre os perímetros do círculo e do quadrado é igual a... Bom, vamos começar, então, pela primeira figura, né? Temos aqui na primeira figura os lados do triângulo equilátero, todos iguais a 2 raiz de 3. Certo? Aí, ó. Bom, em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar que em todo triângulo equilátero de lado L, a sua área é igual a... Essa é uma formulinha batida. A área do triângulo equilátero de lado L é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Não é? Bom, se L é igual a 2 raiz de 3, então eu tenho que a área do triângulo será igual a 2 raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso será igual a 12 raiz de 3 sobre 4. Simplificando, eu vou ter, então, a área do triângulo igual a 3 raiz de 3 unidades de área. Mas nós sabemos também que quando eu tenho um círculo inscrito num triângulo, que a área desse triângulo é o seu semiperímetro vezes o raio da circunferência nele inscrita. Então, aqui onde P é o semiperímetro do triângulo e R é o raio da circunferência inscrita. Ok? Logo, nós temos que três raiz de 3, que é a área, isto é, semiperímetro vezes o raio. Quanto vale o semiperímetro? Semiperímetro vai ser a soma dos lados
do triângulo equilátero, então, 3 vezes 2 raiz de 3, tudo isso dividido por 2, ok? Esse 2 aqui eu posso cortar com esse 2 aqui. Então, o semiperímetro será 3 raiz de 3 unidades de comprimento. Certo? Então, agora eu posso escrever que 3 raiz de 3 é igual a 3 raiz de 3 vezes R, onde então eu concluo que o raio da circunferência inscrita é uma unidade de comprimento. Sendo assim, o comprimento da circunferência, que é 2πr, será então 2π vezes 1, ou seja, 2π unidades de comprimento. Então, o comprimento da circunferência eu já achei, né? Aqui, ó, a razão entre os perímetros do círculo e do quadrado, tá? Perímetro do círculo, comprimento aqui da circunferência, certo? Agora eu tenho que achar o perímetro do quadrado. Então, vamos para a segunda parte. Aqui nessa figura, vamos traçar aqui essa altura. Vamos chamar aqui os vértices do triângulo equilátero de ABC. Vamos chamar este ponto aqui de ponto D, este ponto aqui de ponto E. Este ponto aqui eu vou chamá-lo de H1 e este ponto aqui de H2. Ok? Beleza? Então, agora vamos para a segunda parte. Bom, nessa segunda figura, eu posso dizer que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DBE. E, portanto, eu posso dizer que DE sobre AC é igual a BH1 sobre BH2. Certo? Vamos chamar o lado do triângulo, ou desculpa, o lado do quadrado de x. Certo? Então, se o lado do quadrado é x, eu tenho que DE vale x. Então, eu tenho x sobre AC, é o lado do triângulo. Então, 2 raiz de 3. Isso é igual a BH1, que é um valor que eu ainda vou calcular, e BH2 também, que é a altura do triângulo equilátero. Vamos fazer isso então? Ó, se eu tenho um triângulo equilátero de lado L, a altura desse triângulo, ela será sempre igual a L raiz de 3 sobre 2. Bom, se L é igual a
2 raiz de 3 então a altura será 2 raiz de 3 vezes raiz de 3, isso dividido por 2. O 2 aqui corta com 2, isso então vai dar 3 unidades de comprimento, ok? Então, essa altura toda aqui é 3 unidades de comprimento. Bom, se essa altura aqui toda é 3 unidades de comprimento, quanto que vale H1? H1 vai ser esta altura toda menos x, que é o lado do quadrado. Concorda? Aqui, ó. Isso aqui é um quadrado. Essa distância vale x, que é essa mesma distância aqui, ó. Então, se isso aqui vale x, isso tudo vale 3. Então, a altura BH1, a altura do triângulo DBE, será 3 menos x. E a altura do triângulo ABC, que é o BH2, é 3. Bom, então eu tenho que 3x é igual a 2 raiz de 3, que multiplica 3 menos x. Certo? Eu, então, fazendo as contas, eu vou ter que 3 mais 2 raiz de 3 vezes x igual a 6 raiz de 3. E, portanto, eu tenho que x é igual a 6 raiz de 3 sobre 3 mais 2 raiz de 3. Ok? Não vou racionalizar o denominador e no final vocês vão entender por quê. Então, como que eu acho então o perímetro do quadrado? Lembrando que a gente representa o perímetro como 2π, né? Então, o perímetro do quadrado será 4 vezes x, ou seja, 4 vezes 6 raiz de 3 sobre 3 mais 2 raiz de 3. Isso, então, vai dar 24 raiz de 3 sobre 3 mais 2 raiz de 3. Ok? Isso em unidades de comprimento. Tá? Qual é a razão pedida? A razão pedida é justamente a razão entre comprimento da circunferência e o perímetro do quadrado. Então, será igual a 2π sobre 24 raiz de 3 sobre 3 mais 2 raiz de 3. Isso, então, fica 2π, que multiplica 3 mais 2 raiz de 3 sobre 24 raiz de 3. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos multiplicar
e dividir por raiz de 3. Isso aqui, então, vai dar 2π raiz de 3 vezes 3 mais 2 raiz de 3. Aqui vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 24, 72. Eu, então, simplifico 72 com 2. Então, eu tenho que a resposta é π raiz de 3 vezes 3 mais 2 raiz de 3 sobre 36. Por isso que eu não fiz aqui aquela racionalização de denominador. Justamente para quando chegasse aqui nessa etapa de cálculo, ficasse mais fácil para eu chegar a essa resposta aqui, né? Que é a resposta da questão. Gabarito, letra D de dado. Beleza? Excelente questão, né? É isso aí. Até a próxima, então, se Deus quiser.